noite, queridos irmãos e irmãs aqui da Diocese de Petrópolis. Estamos começando mais um programa Eclésia e hoje o programa vai tratar de um assunto central na nossa igreja, a catequese. Para isso a gente trouxe duas convidadas especiais para falar com a gente, a coordenadora da Diocese, Irmã Redenção, e a coordenadora do Decanato São Pedro de Alcântara, Marta. A Irmã Redenção e Marta estiveram na semana passada, no dia 24, no curso de reciclagem do clero, não foi isso mesmo? Sim. Falando sobre a catequese, sobre o catecumenato, né? Como é que foi esse encontro, irmã? Bom, primeiro gostaríamos, de dizer que foi uma alegria enorme poder participar desse momento com os padres de nossa diocese, com o nosso administrador diocesano, Monsenhor Paulo, no qual realmente nós tratamos desse assunto tão relevante na nossa igreja atualmente, na igreja do Brasil como um todo, a iniciação cristã. Nós tratamos da parte histórica da iniciação cristã, Padre Leonardo Tassinari, que é o nosso assessor diocesano da catequese. Ele, então, abordou a parte histórica desde o início do cristianismo, passando pelo Vaticano II, outros documentos da Igreja, como o Evangelho Anunciante, Diretório Geral da Catequese, Diretório Nacional, Catequese Renovada, Documento de Aparecida, então fazendo um histórico geral do processo catecumenal. Esse modelo de catequese que está sendo proposto pela Igreja no Brasil, para que a gente realmente procure iniciar as pessoas no mistério de Cristo. Atualmente nós estamos assim com grandes desafios na catequese de realmente formar discípulos, porque a iniciação cristã ela não está acontecendo como deveria. Eu entrei com a parte metodológica da iniciação cristã, de inspiração catecumenal. E essa metodologia, ela se dá da seguinte maneira. A catequese, ela é feita em 4 etapas, em 4 tempos e 3 etapas. As etapas são as celebrações que acontecem na passagem de um tempo para o outro. Como essa catequese de iniciação cristã de modelo catecumenal é feita? Primeiro tempo é o tempo do pré-catecumenato, ou seja, a pessoa está chegando, ela é acolhida na comunidade, ela dá mostra daquela primeira conversão, aquele querer conhecer, adentrar. Ela geralmente vem, ou ela é convidada, ou ela vem por ela mesma, se sente aquela atração, aquela vontade de vir, e ela tem que ser bem acolhida. Então é um tempo mesmo de acolhida na comunidade. Ao final desse tempo, existem ritos apropriados e ela passa para o segundo tempo, que é o tempo do catecumenato, que é uma catequese um tempo mais longo, uma catequese doutrinal, de aprofundamento. E ao final desse tempo ela já está se preparando, está mais próximo do para receber o sacramento da iniciação, o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Então ela faz essa preparação próxima no período da Quaresma, e na vigília pascal esse catecúmeno ou catequizando, é a mesma coisa, ela recebe os sacramentos da iniciação. Podem ser os 3, se a pessoa ainda não foi iniciada na fé, ou pode ser um deles, ou a Eucaristia, se ela já foi batizada, a Eucaristia e a Crisma. Então, é assim que acontece. E, terminado esse tempo, ela passa para o 4º tempo, que é o tempo da mistagogia, o tempo de vivenciar o mistério, de aprofundar os mistérios de Cristo, saborear aquela
experiência que ela teve com Cristo, naquele encontro com Cristo, durante todo o período do catecumenato e que culminou com a recepção dos sacramentos. A gente poderia dizer que esse quarto momento ele não é um último momento, mas sim um momento permanente. É um momento permanente. Embora exista um tempo, mais ou menos 4 semanas, né, para que ela vivencie de forma mais intensa, aprofundando temas específicos durante o tempo pascal, mas a mistagogia ela não marca necessariamente o fim da catequese. A catequese não tem fim, nós somos, nossa madre sempre diz, Jesus é o único mestre, nós somos estudantes, não é? Que devemos aprender sempre. A proposta desse catecumenato feito em etapas é justamente para que a pessoa, o catecúmeno, ele conheça Jesus pouco a pouco. Você não pode despejar na mente da pessoa o conhecimento de Jesus de uma hora para outra. Não é assim. Geralmente você conhece Jesus paulatinamente. Nós vamos aprofundando, estudando, buscando conhecer melhor nossa fé, participando na comunidade cristã. Claro que existem casos assim, em que a pessoa ela se converteu. Hoje nós estamos celebrando a conversão de São Paulo. São Paulo teve uma graça extraordinária. Né? Mas, de modo geral, nós conhecemos esse caminho, conhecemos Jesus paulatinamente. É o modo ordinário. Né? Então, essa proposta catecumenal é justamente que a pessoa vai conhecendo os mistérios, vai aprofundando pouco a pouco. E uma vez bem iniciada, uma vez que ela realmente encontrou Jesus, teve esse encontro pessoal, atravessou essas etapas, dando mostra de boa convivência na sociedade, na família, na comunidade cristã, e que realmente ela perseverou até o fim, é impossível que ela, terminado o tempo da catequese propriamente dita, ela vai embora, ela desapareça. Então a proposta é justamente essa. Como nós, quando nós paramos para aprofundar, para estudar o catecumenato lá no início do cristianismo, eles faziam o catecumenato assim, e eram períodos intensos, 3, 4 anos. Qual o resultado daquele catecumenato bem feito? Os nossos primeiros cristãos que foram martirizados. Então a pessoa, me lembro, os imperadores chegavam, você é cristão? Sou cristão, mas você vai morrer. Não tem problema, eu sou cristão, morro cristão, eu não vou negar a minha fé. Então a proposta é essa. E, sobretudo, atendendo aos apelos da nossa igreja de hoje, o documento de Aparecida, né, fala muito, precisamos chegar às pessoas, precisamos proporcionar o encontro com Cristo. Ou evangelizamos de maneira que as pessoas realmente tenham um encontro pessoal com Cristo, ou não estamos cumprindo a nossa missão. Né? O documento nos alerta muito para que saiamos da pastoral de banco. O que é a pastoral de banco, senão um cristão que não é comprometido com a sua comunidade, né? Ou não teve uma catequese bem feita, não foi suficientemente evangelizado, foi batizado quando criança e ficou por isso mesmo, a fé não cresceu. Então, a proposta do catecumenato é justamente essa, né? Uma tentativa de proporcionar um encontro pessoal, um encontro intenso das pessoas com Cristo, que as leve a se comprometer de fato com esse Cristo. E a senhora falava agora há pouco a respeito de deixar essa pastoral de banco, que era uma expressão, um termo muito batido por Dom Filipe Santoro, né? Muito. Pedia pra gente deixar a pastoral de banco e assumir a missão. Gastar a sola do sapato. Exatamente. Ser missionários. Qual o papel do missionário nesse início do processo de iniciação cristã? Fundamental. O catecúmeno, a pessoa, quando ela está chegando, aliás, ela nem tem o nome de catecúmeno, isso vai acontecer só na segunda etapa. Ela é simpatizante, está chegando, ela é sempre
introduzida na igreja por um introdutor. Né? O processo catecumenal, existem várias pessoas, aliás, a comunidade toda está envolvida. Agora, algumas pessoas têm tarefas, funções bem definidas. Uma delas é o introdutor, aquela que está trazendo a pessoa para a igreja. Esse introdutor, com certeza, ele é um missionário, ele teve já esse encontro com Cristo. Não é verdade? Então, ele é um missionário. E essa pessoa que está sendo iniciada ao final do catecumenato, com certeza ela também vai se tornar um missionário, porque se ele teve um encontro pessoal com Cristo, é impossível, né, que ele guarde aquela alegria de conhecer Jesus só para ele. Ele vai ser de fato um missionário. O próprio nome já diz, né, que é esse processo de iniciação à vida cristã. Né? Uma vez ele iniciado nesse processo, não tem mais como ele retornar, como a irmã falou. Né? A semente é lançada no coração dele e a pessoa se torna um missionário. Né? Ele se torna um anunciador da palavra de Deus. Então ele vai se inserindo na comunidade, naquilo que o chamado, né, vai tocando o coração dele. Então ele vai naturalmente buscando essa inserção na comunidade de fé. Né? Então isso vai deslancha, podemos dizer assim. Exatamente. E quando a gente fala da inserção dele na comunidade cristã, para isso a gente precisa ter uma estruturação, uma organização da paróquia para receber essa pessoa e para que essa pessoa se sinta atraída a permanecer e ter aonde permanecer na igreja. Não é mesmo? É verdade. Para isso, a implantação da iniciação cristã nesse processo catecumenal, ele exige realmente uma reestrutura das nossas paróquias, da forma como nós fazemos a catequese hoje. Porque a comunidade toda é envolvida. A catequese ela não acontece apenas com o catequizando e o catequista. A comunidade toda está envolvida. Então tem que ter uma adaptação, na verdade, de horários, estrutura, o espaço, né, para os encontros, as reuniões, encontros com o pároco, encontros com a comunidade. Então, isso tudo é muito importante. E então, olhando dessa forma, a gente poderia dizer que a catequese, ela tem uma função central mesmo na vida da igreja? Com certeza, porque o que acontece? A catequese é um desses meios, né, talvez o principal realmente, que vai possibilitar esse encontro das pessoas com Jesus, né? Através do próprio anúncio que os catequistas fazem, da palavra de Deus. Quem é o catequista? Né? O catequista é o anunciador. O que é a catequese? É fazer ecoar a palavra de Deus no coração do outro. Não é? Então, ela tem, por isso, a necessidade dessa estruturação da catequese tá bem estruturada, está bem planejada nas paróquias, para que todo esse processo aconteça. Não é? Agora, é uma catequese na linha catecumenal, como a irmã está colocando, e através dessa estruturação, dessa vinda, né, de novos cristãos, essa inserção e a continuação da nossa igreja, uma igreja mais santa, né, que a gente precisa. E quando a gente fala sobre esse assunto, fala-se muito, às vezes, para quem assiste, pode parecer muito teoria. Parece que fala, é bonito, mas parece teoria. Na prática, como é que a igreja já está vivendo isso na prática? Como está sendo? Como você está falando, realmente, né, tudo que é novo assusta, principalmente porque a gente não conhece. Mas é possível na prática. Nós temos no nosso Regional Leste 1 algumas dioceses que já estão trabalhando, já estão nessa implantação do catecumenato, várias paróquias já estão funcionando. O Rio de Janeiro é pioneiro, de maneira que já tem um diretório de iniciação cristã do Rio de Janeiro. A palavra catequese sumiu, não existe, é iniciação cristã. Agora seja a catequese, mas com essa nova exigência da nomenclatura, um diretório que já é modelo para o Brasil inteiro, né? Então já existe essa catequese catecumenal no Rio de Janeiro, não só para os adultos, que é
a catequese de inspiração catecumenal, ela visa especialmente o adulto, tanto porque, primeiramente, a catequese ela era ministrada para os adultos e não para as crianças, porque a missão da catequese nas crianças era na família. Então, o adulto é que recebia a catequese. Mas, então, nós já temos no Rio de Janeiro e outras dioceses o catecumenato também para as crianças, não só para os adultos. Então, é possível sim, né? E, se Deus quiser, nós pretendemos aqui na diocese de aqui na diocese, tem, sim, nós temos na nossa diocese, é verdade, não podemos esquecer. Paróquia Nossa Senhora da Piedade de Magé, né? O padrinho do catecumenato lá para os adultos é muito forte, né? Tem muitas turmas. São José do Itamaraty também tem um trabalho catecumenal. Paróquia de Nogueira, Santo Agostinho e Santo Antônio e Santo Agostinho, com o padre Fabiano também, já estão de dentro em popa com o catecumenato para os adultos. E outras paróquias que estão interessadas, nos estão procurando, os padres também ficaram animados, né, com a proposta, já estão se reunindo por decanato para ver como fazer, como trabalhar, como implantar, porque é um apelo da igreja. Então nós vamos ter que fazer, nós, né, precisamos fazer, não podemos retroceder, nós temos que caminhar, né, para trazer esses nossos irmãozinhos de volta, iniciar os que não foram iniciados e reiniciar os que já foram iniciados, mas que não foram suficientemente evangelizados, como diz o documento de Aparecida. Você colocava da forma prática, não é? Eu acho que a primeira questão, a prática mesmo, como a irmã colocou, foi essa participação junto à reunião do clero, não é? Porque a partir dali é todo esse trabalho de conscientização que está sendo feito de explicação e até mesmo chegando isso aos catequistas, não é? Como a gente já vem trabalhando aí há 2, 3 anos, de todo esse trabalho. É a prática que está acontecendo de se falar sobre essa necessidade. A necessidade que está acontecendo realmente, por quê? O que a gente tem observado na sociedade como um todo? Podemos dizer que o nosso povo é realmente cristão? Está havendo realmente essa prática do cristianismo? Né? Então é essa necessidade que está acontecendo. Então a prática está sendo feita dessa conscientização, né? Já estamos trabalhando. A nossa forma de falar, como a irmã falou, ela precisa mudar, né? Então é a catequese de inspiração catecumenal. Então todo o nosso trabalho está visando que realmente a esse processo de iniciação à vida cristã, a retomada dessa vivência cristã, a retomada da vivência do Evangelho. Eu acho que é a maior prática que a gente pode colocar realmente. É através do nosso testemunho de vida, do nosso agir, aonde quer que nós estejamos. A gente não pode ver só dentro da igreja, né? Aonde nós estivermos, ambiente de trabalho, de escola, de vida, de tudo. Essa é a verdadeira prática. E eu volto a ressaltar essa importância de termos desenvolvido essa prática no encontro do clero, porque o apoio dele, a pessoa deles é fundamental, é indispensável. Desde 2009, com o ano catequético, que nós já estamos levando ao conhecimento dos catequistas de toda a diocese, todos eles receberam uma formação relativa à iniciação cristã de inspiração catecumenal, todos eles, né? Embora, claro, a gente tem que conhecer mais ainda, principalmente a prática em si, né, a metodologia em si. Mas é fundamental para que essa iniciação cristã realmente venha a ser uma prática no dia a dia da nossa diocese,
o apoio dos nossos padres, né, o trabalho deles também é de fundamental, é indispensável. E a senhora falava agora um pouco do exemplo no Rio de Janeiro, como quando as crianças já são trabalhadas de acordo com essa linha do catecumenato. Como seria aplicar essa estrutura na catequese com a criança? Como eu te falei, nem todas as paróquias do Rio, mas eu tenho conhecimento de algumas, inclusive a nossa paróquia lá em Jacarepaguá, uma paróquia enorme. E há 2 anos as irmãs começaram, a comissão de catequese começou o catecumenato com as crianças, da seguinte forma: da pré-catequese até o 1º ano é considerado aquele primeiro tempo que é o pré-catecumenato. A partir do ano em que elas vão fazer aquela preparação próxima para receber o sacramento da Eucaristia ou do batismo, aquelas que não foram batizadas, que sempre temos também, né, esses casos na catequese das crianças, aquele período nós inserimos os ritos, os mesmos ritos que os adultos, que são feitos com os adultos no período do catecumenato em diante, também as crianças recebem. São os ritos de acolhida, os ritos penitenciais, os ritos de os compromissos que são feitos, inclusive com os pais. Os pais também assumem um compromisso. Então, com as crianças são feitas assim. E a etapa da mistagogia, como é que é feita para as crianças? É a perseverança, os grupos de perseverança que eles vão se engajar depois de receber o sacramento da Eucaristia. Nós temos muita dificuldade com a perseverança. Não é difícil encher a igreja para receber o sacramento da Eucaristia. Na verdade, não é difícil. O desafio é fazer com que perseverem. Então, eles são incentivados a participar dos grupos de perseverança que existem nas paróquias. E ali, então, é a catequese permanente, né, dessas crianças que estão ali na igreja. E tem também os temas apropriados num período pascal da mistagogia, da mesma forma como é feito para os adultos, porém adaptado à fase, né, a faixa etária daquelas crianças. Tudo isso, né, irmã, isso transcorre de forma muito natural, de forma muito normal, entendeu? É o transcorrer normal, tá, da aprendizagem, da inserção na comunidade, onde vão se realizando momentos fortes com essas celebrações, onde vai sendo valorizado ali a cada tempo, né, aquela determinada vivência que aquele tempo de formação precisa. Então, por exemplo, no rito que vai ter a entrega da palavra, não é isso? Né? O credo. Então, a cada passo que a criança vai dando, ela vai se sentindo assim: poxa vida, eu estou entrando para a igreja, aqui é o meu lugar, né? Eu estou sendo acolhido, eu estou participando, né? Eu estou conhecendo mais a Jesus. Então, tudo isso vai acontecendo assim de modo muito natural. Então, vai acontecendo e ela vai se sentindo participante, ela vai se sentindo valorizada. Ela sabe que a partir do momento que ela recebeu aquele sacramento, o compromisso dela é maior ainda. Porque ela também vai se tornar, né, um anunciador daquele próprio Jesus. Então, a gente falando assim, parece que são etapas separadas, né? Aquela coisa estagnada, mas não. Tudo isso é um processo natural. É um caminho. É um caminho. Com etapas. Exatamente, como a irmã colocava. O conhecimento de Deus, ele vai se dando aos poucos. E a criança, ela vai bebendo daquilo, ela vai amadurecendo durante toda essa caminhada. Entendeu? Então, e cada passo que ela vai dando, esses ritos, né, essas celebrações vão valorizando cada pedacinho, né? É uma vitória aos poucos. Exatamente. E nesse processo todo, o compromisso e a importância do testemunho do catequista se torna de extrema importância mesmo, né? Com certeza, porque eu preciso viver
aquilo que eu anuncio. Né? Não tem como eu anunciar uma coisa e viver outra. Não dá, não é? Podemos dizer assim de uma forma muito simples que ninguém é bobo, não é isso? Principalmente as crianças. Né? Quando é uma ideia muito errada, a gente pode falar para as crianças que elas não vão perceber. A gente sabe que não é assim, né? Acima de tudo, a verdade. Jesus, o que é? É o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos aqui, se o nosso fim último é anunciar esse Cristo, a nossa vida tem que ser pautada toda nisso. A gente não pode dar contra-testemunho. Né? É fundamental, com certeza. E mesmo tendo essa estrutura toda do catecumenato, a iniciação cristã, voltada para os adultos principalmente, a catequese ainda é muito ligada à criança, né? A figura da criança. Tem como catequista, através dessa criança, chegar ao adulto, aos pais, aos avós? Sim, tem. O catequista, ele tem o seu catequizando nas mãos, no mínimo uma vez por semana. Na verdade, ele tendo ali o seu catequizando, ele tem a família. Na verdade? E agora existem os encontros específicos para a família, as reuniões, essas reuniões nas quais nós procuramos incutir nos nossos catequistas, que não devem ser reuniões meramente pedagógicas, mas reuniões também formativas, reuniões onde existe um entrosamento, conversa, aquele estar perto, né, da família, para conhecer a realidade da família, e os encontros de formação. Até estamos assim com uma proposta, né, para que hajam mais encontros de formação para os pais específicos. Então, e também o outro meio que é a visita às famílias dos catequizandos, que isso já era um apelo de Dom Filipe, né, que os catequistas visitassem as famílias dos catequizandos, a fim até de melhorar mesmo a questão do número de catequizando que está caindo, de catequista também, e a missão, sabe que a nossa diocese ela está em missão, né? Dos objetivos, das metas do nosso plano de pastoral é a missão permanente, né? Em comunhão com o objetivo geral da igreja, da missão continental, a igreja em permanente estado de missão. Então, a missão primordial do catequista, né? Uma delas, além desse encontro pessoal com o seu catequizando semanalmente, é também a missão de visita, né, às famílias desses catequizandos. Você ia ao encontro, ia ao encontro. Desse católico afastado realmente. Né? Porque, como você colocou, como é que a gente vai chegar até essa família? Porque muitas vezes esse pai, essa mãe, ou esse tio, essa avó, às vezes, traz essa criança porque ela vive. Ela está vivendo aquilo. Mas, outras vezes, ela traz simplesmente por trazer. Porque assim foi feito com ela e ela traz. Simplesmente por um costume. Mas, na verdade, não existe essa vivência cristã. Por isso é que a criança, muitas vezes, ela vai ser o canal de Deus para essa família. Porque ela vai se encontrar com Jesus e ela mesma é que vai levar. Jesus vai retornar. Não digo nem que ela vai levar, ela vai retornar com Jesus para a casa dela. Porque de alguma forma essa semente foi plantada há muito e muito tempo atrás. Só que ela não foi regada. E agora, com essa criança chegando novamente ali, ela vai ser regada. Então, nesse processo de formação, como a irmã colocava, que a gente está fazendo também com as famílias, o que acontece? Essas famílias também elas vão ser resgatadas. Elas são resgatadas, né? Porque a gente retoma todo esse processo da iniciação à vida cristã. A gente vai trazer, vai relembrar com esses pais também o que é isso? Como é que a gente está vivendo isso? Então aí a gente resgata também essa família.
E muitas vezes a gente vê na catequese os pais que levam a criança até a catequese, deixa a criança lá, depois retorna, busca. Às vezes a criança não participa nem mesmo da missa. São esses. E qual a importância, então, de dar essa continuidade? A missa também é uma continuidade daquilo que está acontecendo ali na catequese, no encontro. E a participação dos pais também na missa junto à criança. Como é que é isso? Pois é, então é todo esse esclarecimento que precisa ser feito, toda essa formação. Porque você não está buscando a comunhão, tá? Simplesmente para receber o sacramento. O sacramento faz parte, sim, porque onde é que a gente ganha força para o trabalho missionário? Não é? A gente ganha força participando dos sacramentos, recebendo os sacramentos. São os frutos do sacramento, essa força que a gente tem na caminhada. O que acontece? As famílias às vezes não têm essa consciência. Pensa, acha que, não, cumpri o meu papel, cumpri a minha obrigação de mãe de levar para fazer a comunhão. Né? Mas a gente sabe que é maior do que isso. Não é simplesmente você chegou lá, a criança recebeu o sacramento, acabou. Não. É justamente isso, volto a repetir, é esse processo de iniciação. Recebeu o sacramento? Recebeu. Aí você vai ter a graça para você continuar nessa vivência do Evangelho. Né? A fé precisa ser alimentada, porque senão ela morre. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que esse pai que deixava a criança na porta da igreja e voltava depois da missa para buscá-lo, tá, e vai ver, mas tem alguma coisa de diferente. O meu filho mudou. O meu filho quer estar lá. Então tem alguma coisa diferente. Vou ver lá o que está acontecendo. Qual é essa boa nova? Entendeu? Então, nesses encontros de formação dos pais, a gente vai também fazer com que, né, com a graça de Deus. Quem faz é Jesus, na verdade. Não é? Nós somos só instrumentos na mão dele. Então, que isso realmente aconteça. Mas precisamos trabalhar muito. Falando que precisa trabalhar muito, se fosse possível fazer uma avaliação da catequese aqui na Diocese de Petrópolis, como é que vocês diriam? Como está a catequese em Petrópolis? Eu digo que está desafiadora. Eu digo que está em fase de transformação. Qual o principal desafio que a senhora enxerga? O principal desafio que eu enxergo atualmente é justamente atingir as famílias. Com certeza. Atingir as famílias. Nós precisamos buscar meios, nós não vamos desanimar. Nós temos, Deus nos chama a isso. Quando Ele dá um desafio, quando Ele dá uma dificuldade, Ele também dá graça. E nós procuramos buscar meios de atingir mais as famílias. A partir do momento em que nós conseguirmos isso, com certeza as nossas crianças retornarão, né? Nossos jovens, onde eles estão? Nós sabemos que eles estão aí na cidade, estão por aí, eles existem. Né? Nós temos muitas escolas, me parece que mais de 80 escolas no município de Petrópolis ou por aí. Então nós não podemos nos contentar com 9.000 crianças na catequese, na diocese inteira. Isso é uma desproporção total. E aí, como nós vamos buscar? Então, precisamos ser ousados, criativos, muito, muito criativos. A mídia está aí. Vê que a mídia te dá tempo para pensar? Não. Ela te bombardeia o tempo todo. E nem sempre com coisas positivas. Não é? Então, eu penso assim, toda essa formação do catequista, a formação dos pais, nós precisamos ser muito criativos. E Deus há de dar essa graça, né? Para nós sermos ousados, criativos, dentro daquilo que Deus quer. A esperteza, não a esperteza para o mal, nada disso. Né? Precisamos ser espertos, mas utilizarmos da esperteza de Deus, da coisa boa. Né? E aí a gente vai trabalhar. Quando a gente, né, se nós estamos com Deus, né, quem há de ser contra nós de fora? Então, realmente é isso. Precisamos chegar. Utilizar da internet, tudo que nós temos aí, todos os meios, todos os recursos que nós temos aí, e da forma boa.
Pegar tudo isso e colocar a serviço da evangelização, né? E com certeza chegarão os nossos jovens. A força, o potencial que tem o jovem. Veja a Jornada Mundial da Juventude. Na época, né, eu estava lá enquanto mãe, né, filha lá, a gente cá, acompanhando na internet quantos testemunhos de mães alegres, felizes, de pais, com os filhos jovens participando da jornada. A jornada vai acontecer aqui agora, perto da gente. Olha quanto trabalho que nós podemos fazer, quantos jovens estarão empenhados em acolher outros que estarão chegando. Isso não é uma motivação enorme? Não é um exemplo enorme de vivência do Evangelho, dos nossos jovens? Tem muito jovem trabalhando, tem muito catequista trabalhando. É realçar, divulgar tudo isso de bom que está acontecendo. Não é? Às vezes a gente diz assim, divulgar o bom não dá ibope, não é por aí? Não, mas vamos divulgar as coisas boas que estão acontecendo dentro da nossa igreja. Os desafios estão aí? Estão, mas tem muita coisa boa acontecendo. É só a gente divulgar também. Exatamente. E é claro que junto com esses meios, muita oração, né? Na consciência de que o trabalho, a obra é de Deus. E se Ele nos chamou, Ele vai nos dar a graça, dar a inspiração. Então nós contamos principalmente com a graça de Deus. E uma das propostas também nossa, aliás, principais, que é sempre uma proposta nova, é procurar desenvolver cada vez mais a espiritualidade nos catequistas. Ele realmente vê o seu chamado ao ministério da catequese como de fato um ministério, como uma responsabilidade, uma eleição de Deus, porque é um dom, é uma vocação ser catequista. Da mesma forma que nós não podemos ser cristãos simplesmente com um diploma de batizado, o ministério da catequese também é um chamado, é uma vocação. Então, procurar nos nossos encontros de formação, incutir neles, né, e resgatar para aqueles que estão deixando apagar essa consciência dessa vocação, dessa responsabilidade, com muita espiritualidade, com muita oração, muita graça de Deus. E nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro vai ter o encontro com os coordenadores de catequese. Exatamente. Nós nos reunimos uma vez por ano, logo no início do ano, para justamente esse encontro dos coordenadores paroquiais da catequese tem dois objetivos, né? Ele tem um cunho espiritual e formativo, que é justamente para que a gente possa nos embeber, restaurar as forças, para dar continuidade ao ministério da catequese, né? Então, uma programação com oração, com a Lexia Divina, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, missa, entrosamento, conversas, e a formação com os temas fortes, os temas propostos da igreja, pela igreja, né, para o ano, e também os nossos assuntos diocesanos e tudo mais, para que eles, esses coordenadores, levem essas informações para todos os catequistas, aqueles lá da comunidade mais distante, lá da fazenda, do meio rural, para que todos eles recebam essas informações, para que desenvolvam cada vez mais essa consciência de que nós somos igreja, de que apesar de estarmos aqui na nossa diocese, não estamos na nossa, né? Não posso estar na minha, mas na nossa como um todo, né? Essa consciência de que nós somos a igreja do mundo. Então, só para lembrar, 11 e 12 de fevereiro, na Casa das Irmãs de Belém. Qual horário? Rua Aureliano Coutinho, número 33. Começa dia 11 às 8 horas e termina no dia 12 com a celebração da Santa Missa às 15 horas. E Marta, para a catequese de 2012, já tem uma programação, alguns temas centrais a serem tratados? Já. A gente já fez toda essa programação, né, onde esse encontro destinado aos coordenadores também faz parte disso, dessa programação, né, de modo particular, aqui do nosso decanato São Pedro, né, da onde a gente está nessa função de coordenação.
nós temos depois desse encontro de coordenadores, nós temos o nosso encontro para todos os catequistas, dia 25 de março, já está marcado, vai ser realizado na Catedral, o Padre Jacques já agendou lá para nós, lá com a graça de Deus, e depois, no dia 19 de agosto, vai ser o nosso retiro, né? Então a gente procura pelo menos 2 encontros maiores, né? Um mais de formação pedagógica, também com espiritualidade, e um retiro. Aí esse é espiritual mesmo, né? Dia 21 de outubro, não é, irmã? É o nosso congresso diocesano da catequese, tá? E também vai ser aqui no centro, em Petrópolis mesmo. E junto com isso vão acontecer também as formações pedagógicas para os catequistas iniciantes, tá? E também a formação permanente. Esses encontros nós vamos estar marcando agora, no dia 30 de janeiro, que é a nossa reunião do nosso decanato, nós vamos estar marcando com as nossas coordenadoras aqui, então, para a gente estar justamente agendando esses encontros. Então, a gente faz os encontros de formação para os iniciantes, para aqueles que estão chegando, e continuamos com a nossa formação permanente também. Então, é agendado também de 2 em 2 meses, mais ou menos nesse período, e para a gente estar tratando. Então, nós vamos... temas centrais que a gente não pode deixar de abordar: campanha da fraternidade, né? As diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, né? Que a gente tem que tratar. Temos que tratar também a questão do catecumenato, aprofundar todo esse processo, né? A espiritualidade do catequista, os desafios que estão aí. São alguns dos temas que com certeza vamos estar trabalhando. As prioridades da nossa diocese, né? Do plano pastoral de conjunto. Participação, né, o envolvimento dos nossos catequistas acompanhando todo esse processo, né? Então estamos aí. Esses temas eles são sempre tratados em todos os decanatos, da mesma forma que ocorre aqui no decanato São Pedro, 2 encontros de formação e o retiro nos outros decanatos também. Então os assuntos, né, são tratados, é claro, e com as particularidades de cada realidade de cada decanato. Mas os assuntos gerais são para todos. Cada um tem 2 encontros. 2 encontros por ano, em nível de decanato. São encontros maiores. Encontros maiores. Agora, a formação nas paróquias é permanente. Aí a gente fica aguardando, né, a solicitação das coordenadoras junto com os padres. Já temos alguns lá em Contendas, Teresópolis, enfim. Aqui também já temos também informação, porque o que acontece? A gente já pede, né, para as nossas coordenadoras um planejamento paroquial anual, né? Então ali esse planejamento é feito dos encontros, das celebrações que vão acontecer e tudo mais, inclusive dessa formação dos catequistas, tá? Então, essa formação ela é paralela, a gente vai acompanhando, ela tanto pode acontecer nas paróquias quanto a nível de decanato também, né? Então o que a gente procura sempre fazer? Caminhar em comunhão com a diocese, né? Existe também a catequese nas escolas, não é? Que ela também pode acontecer nas escolas. Então Filipe orientava muito também isso a gente, sempre em comunhão com a coordenação diocesana, não é? Por quê? Porque aí a gente vai estar trabalhando com as orientações da igreja, não é? E em comunhão com a diocese. Então, o que é falado nesse encontro de coordenadores é linha mestra de trabalho durante todo o ano na nossa catequese como um todo. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada pela redenção. Espero que os nossos telespectadores tenham aprendido um pouco mais sobre o catecumenato, a iniciação cristã, a catequese. Fica aberto também, né, para aqueles catequistas novos que quiserem se sentirem chamados a essa vocação, não é? Que venham participar conosco, venham trabalhar, venham ser também anunciadores da Boa Nova. E também aos catequizandos, adultos e crianças, já que agora no começo do ano iniciam os trabalhos da catequese. Né? Isso mesmo. Então tá bom, muito obrigada. Se vocês quiserem se despedir do público, por favor, deixar a mensagem de vocês. O nosso, né, obrigada, o nosso boa noite. E ser catequista é muito bom, né? Eu acho que é uma vocação, como a irmã
falou, e a gente se sente realmente feliz de poder estar anunciando esse amor de Deus. É muito grande, não dá para guardar só para a gente não, né? Precisamos fazer chegar a todos. Boa noite. Muito obrigada a todos. E agora, dando continuidade ao nosso programa, vocês em casa vão conferir o que aconteceu na nossa diocese com o quadro Aconteceu e em seguida se programar através do quadro Agenda.